A Babilônia busca se reerguer e sabemos que nesse final de tempo, temporariamente, ela irá. Na cerimônia satânica da 33ª Olimpíada de ontem à noite, o povo adorou aquilo que remeteu ao bezerro de ouro. A cerimônia mostrou ao mundo que eles odeiam a Deus e que esta é uma guerra espiritual. Quem não entendeu isso até agora, não entenderá mais. Vamos relembrar a história do bezerro de ouro? Enquanto Moisés estava no Monte Sinai recebendo os 10 mandamentos de Deus, os israelitas ficaram impacientes porque ele estava demorando muito para voltar. E pediram a Arão que fizesse deuses para eles. Arão coletou ouro do povo e o transformou em um bezerro. Só esse resumo já nos traz assim uma meia dúzia de pregações em mente diante do que está acontecendo dentro dos templos nos dias de hoje. Mas seguimos. Êxodos 32, os 5 e os 6. O povo então proclamou: estes são os seus deuses, Israel, que o tiraram do Egito. E eles ofereceram sacrifícios ao bezerro e celebraram com uma festa. Gente, como pode ser tão patética essa falta de compreensão básica do mundo espiritual? Inventaram um bezerro, ele é o Deus que tirou vocês do Egito. Então tá bom, então vamos assumir que foi ele. Pois é, mas milênios depois o povo continua assim, sem entendimento básico do mundo espiritual. Quando Moisés, que havia passado 40 dias e 40 noites diante de Deus, volta ao arraial e se depara com a imagem trágica do bezerro sendo adorado como um Deus, ele fica irado e joga as tábuas da lei no chão, que se quebraram e viraram pedaços. Moisés não suportou ver o nível que o povo havia descido. A justa ira tomou o coração de Moisés por conta da cena de idolatria. E isso resultou no esfalecimento das tábuas que continham a lei do Senhor. A lei que já havia sido quebrada no coração do povo primeiramente. Ou seja, de nada adianta carregarmos a Bíblia e a palavra de Deus se não observarmos as doutrinas que nela contém. De nada adianta os nossos rituais e práticas religiosas se não carregarmos a palavra em nosso coração. Moisés sabia que por mais irado que ele estivesse, a sua ira era justa, pois era contra o pecado. Irar-se contra o pecado é uma prova de que o nosso coração ainda está voltado para Deus. E o pecado sempre traz consigo consequências trágicas. Moisés quebrou as tábuas da lei, lançou o bezerro de ouro no fogo e mandou punir todos os idólatras. A partir deste episódio, a data passou a simbolizar um tempo de apertos. Nesta data, segundo a tradição judaica, 5 eventos trágicos marcaram a história judaica. O Talmud, que é uma coletânea de livros dos judeus, reúne comentários sobre estes acontecimentos. E para o mundo, o que virá depois disso? O que virá depois desse 26 de julho de 2024? Jesus é o nosso Moisés. Ele pode parecer estar demorando a voltar. Alguns começam a se inquietar, desviam da fé. Alguns, nos arraiais, já celebram o bezerro de ouro. O bezerro de ouro. As heresias, as práticas mundanas, os valores mundanos, a satisfação pessoal, o maldito evangelho anátema, o evangelho da prosperidade, idolatria a homens, artistas, pastores, denominações, placas de igreja. No entanto, aqueles que são santos, que se santifiquem ainda mais. Quem é justo, que faça justiça ainda. Jesus há de vir e não tardará. Moisés destruiu a imagem, fez dela pó, misturou as águas e fez o povo sorvê-la. Em outras palavras, é como se Deus os fizessem beber de sua própria ira, tal qual acontecerá logo mais. E da sua boca saía uma espada aguda para ferir com ela as nações, e ele as regerá com uma vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o largar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 19:15. Que o Senhor nos guarde de toda a idolatria, de todo esse mundanismo satânico, pois é relativamente fácil tirar o povo do Egito, a terra do boi Apis. Mas é muito difícil tirar o boi do coração do povo. E você, que tem um pingo de temor, fuja dessa papagaiada do mal.